Ok. Bem, pessoal, vou falar sobre um projeto atual que está acontecendo no Brasil, que tem apoio do Ministério das Comunicações, e foi uma demanda do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Ele está desenvolvendo a terceira geração da TV digital brasileira, seguindo mais ou menos moldes como já existem alguns protótipos em alguns broadcasters na Europa, nos Estados Unidos principalmente, mas esse modelo e essa geração nova de TV, recursos e aplicações e conteúdo, ela ainda está ela é muito incipiente no mundo inteiro. E no ponto específico de TV digital, o Brasil é um dos países que sempre lideraram a inovação, né? Nós temos vários componentes da TV digital brasileira que se anteciparam a outros modelos, e no momento que a nossa surgiu também, lá em 2004, já falando um pouco do histórico dela, foi um primeiro momento em que a academia e as instituições broadcasters do Brasil se juntaram num trabalho de cunho nacional, né, para desenvolver um sistema que tivesse seus componentes do top de linha no mundo na época. Então, a própria nascimento do Sistema Brasileiro de TV Digital, ele partiu de um projeto também de avaliação de tecnologias lá naquela época, e havia o ATSC norte-americano, o DVB europeu, o ISDB como um padrão japonês, e foram feitas uma bateria de testes para que fossem comparadas essas tecnologias, verificando a robustez, a funcionalidade, a eficiência, é, e vários aspectos técnicos, e no final das contas, nesse ranqueamento que houve, o ISDB foi eleito na época, né? Um pouco, tanto os americanos quanto os europeus não gostaram, lógico, da decisão, mas foi uma decisão de caráter estritamente técnica na época, e foi muito digna de aplausos. Na época, nós nos envolvemos também nesse trabalho, a USP, e nasceu lá em 2007 a primeira geração da TV digital, que a gente chama de TV 2.0, porque a 1.0 é analógica, né? Que surgiu lá em 1928, fora do Brasil, e que a partir da década de 1950 entrou quente no Brasil. Então, a segunda geração, que é a digital, a primeira digital, veio em 2007. Já a partir de 2012, já víamos um aquecimento no mercado, também suportado aí por legislação que estimulava as empresas com facilidades para que colocassem algumas tecnologias no mercado, estimulando essa migração, né? A migração da analógica para a digital ainda está em curso, existem poucos lugares ainda que não tem uma migração concluída, mas a grande maioria do país já está operando com a TV digital, sendo que a analógica já deu espaço, né, a sua faixa de frequência já foi dada para outros serviços, né? E de 2012 em diante, as TVs já saem, né, já compra a TV nas Casas Bahia, com, por exemplo, os componentes da TV digital, como é o caso do Ginga, que foi um middleware inventado aqui no Brasil para permitir aplicativos. Aqui mais próximo, em 2020, em plena pandemia, a gente teve movimentos, né, bem significativos, né? A segunda geração da TV digital, que a gente chama de 2.5, ela teve um avanço, ou uma geração mais atualizada do Ginga, chamado Ginga D, e isso também vem ao mercado, é encontrável nas TVs. Ao mesmo tempo, as mesmas TVs que a gente compra nas Casas Bahia, encontra por aí, elas já são dotadas de um monte de chipsets para trabalhar com padrões, né, de TV digital e tecnologias que, infelizmente, estão disponíveis, né, mas elas não têm conteúdo gerado pelas produtoras, pelos broadcasters,
para que a gente possa usufruir dessas tecnologias. Está lá os chipsets e temos uma parcela pequena da população e uma parcela pequena do conteúdo produzido que vai ao ar, que tem características de alta resolução, de interatividade e de características digitais. Bem, lá em dezembro de 2020, o fórum lançou o kickoff da chamada para a terceira geração. E nos moldes do que foi feito em 2004, foi lançada uma chamada internacional de tecnologias para serem avaliadas e elas comporem, né, o portfólio da TV 3.0, que é a terceira geração de TV no Brasil. A ideia é que essa geração não seja retrocompatível, né? Em outras palavras, a gente pode trocar em miúdos, dizer que essa terceira geração será uma geração independente do broadcaster original, que continua, mas ela aproxima muito a TV de um aplicativo, nos moldes como a gente tem nas Smart TV e nos smartphones. Esse modelo da TV 3.0, ele inclui o seguinte fluxo, né, da produção até o consumo em casa, né? A minha apresentação está mais focada no áudio, então eu não vou tomar tanto tempo dos outros componentes, porque senão a gente não sai daqui hoje. O broadcaster, né, as produtoras trabalham com os seus conteúdos, isso migra ou flui num sistema, né, por meio de protocolos e sistemas de comunicação convencionais já nesse mercado, como o SDI, e esse material ele pode conter já material personalizável, material áudio e vídeo separados, né? E a ideia é que essa produção toda ela passe por uma fase de codificação, certo? E essa fase de codificação ela transmite-se para o modulador do sistema de radiofrequência, e aqui ela sai no formato do padrão broadcaster de TV digital. Por outro lado, estamos criando aqui um fluxo paralelo em que essa codificação do conteúdo produzido, ela vai ser incorporada de novos serviços e de novas features, e isso vai ser disponibilizado numa outra faixa de frequências, num sistema paralelo que a gente chama de TV 3.0. Tá? Do ponto de vista do consumo, no broadcast tradicional, a gente tem acesso em casa aos padrões convencionais, o áudio estéreo, né? O codec AC para áudio, tanto estéreo como 5.1, e o AVC para vídeo, né? E a parte do MPEG áudio, que é o penúltimo padrão MPEG mais importante na área de áudio 3D. Hoje, a 2.5, essa geração aqui, ela já tem compatibilidade com esse padrão, que vai além do AAC, e ele permite áudio personalizável e imersivo já. Então, isso daqui hoje está disponível. O que nós não temos tanto são equipamentos em casa para usufruir disso e programas produzidos pelos broadcasters ou as produtoras que tenham todas essas características de alta resolução e áudio imersivo. Bem, na TV 3.0, nós vamos ter uns dispositivos capazes de decodificar essa mídia, e a gente vai, de certa maneira, a gente tem essas mesmas características aqui, mas elas são adicionadas de outras, de mais alta resolução, de outras possibilidades paralelas de consumo, de personalização de serviço, e contendo aí também incorporando o canal de retorno, né? Porque isso daqui vai estar integrado com a internet, coisa que esse modelo tradicional não prevê.
Bem, um papel essencial aqui no meio disso tudo é o do MPEG, né, que está sempre com um roadmap absolutamente inovador e cheio de coisas, né, prevendo o desenvolvimento de componentes tecnológicos até 2025 e beyond, né? Vamos além. Então, aqui esse timeline está mostrando algumas das tecnologias. Então, nós estamos aqui em 2021, né, quase aqui na segunda metade já. Então, aqui a gente tem um monte de forças-tarefas, grupos de trabalhos no MPEG que estão desenvolvendo várias tecnologias que posteriormente vão ser incorporadas, oferecidas, né, para o mercado. Então, é o caso, o MPEG a gente já utiliza os codecs MPEG na TV digital e a chance é grande de que a gente continue adicionando os novos componentes que vão vir. Como é o caso do MPEG-I, que eu vou falar aqui, que é o MPEG imersivo que está por vir. O MPEG-H, que tem o 3D áudio, é uma norma da ISO, né? Dá para baixar direto no site da ISO, é uma norma aberta. E o sistema ele contém, né, uma fase de lidar com o material de áudio em si, o áudio core, tem uma parte do sistema MPEG-H responsável pela renderização, né, e uma parte de mixagem, porque a gente pode ter diferentes combinações de objetos sonoros e cenas, e após essa mixagem, uma parte de pós-processamento, e na cadeia final nós temos a decodificação para o sistema de áudio que a gente vai consumir, seja ele de alto-falante, seja ele fones de ouvido. No MPEG imersivo, a arquitetura vai um pouco além, ela usa os blocos do MPEG-H, e o que nós estamos adicionando aqui são as possibilidades de informação do ambiente de consumo. Isso pode afetar ou interagir com a oralização, né, da cena sonora que a gente é, vai consumir. Outra coisa que a gente pode ter ação sobre essa composição na cena em tempo real é a personalização de conteúdo, utilizar idiomas que isso que a gente já faz, né, em tantos aplicativos de Smart TV, smartphones que a gente já configura, todas essas configurações elas são adicionadas na TV na 3.0. E mais coisas, né? Tem graus diferentes de personalização, mais sofisticadas, né? E uma delas é levar em consideração a posição do usuário, né? O posicionamento do usuário naquela cena, né? A orientação dele e mesmo a possibilidade do usuário se transladar dentro de uma cena, né? Então, isso tudo está vindo dentro do contexto do MPEG-I, que é o MPEG imersivo, que está em desenvolvimento atualmente. A chamada do fórum, que veio no final de 2020, ela previu para ser executado nesse ano uma série de testes de tecnologias, e nós estamos fazendo parte desse projetão, né? São todas essas, são uma, duas, três, quatro, cinco camadas tecnológicas que têm várias tecnologias sendo testadas em diferentes instituições e universidades do Brasil, e nós estamos trabalhando na parte de codificação de áudio dentro desse projeto. O que se espera dessa TV Digital 3.0? Né? Segundo a chamada do fórum, nós vamos ter um conjunto de tecnologias para as quais precisamos fazer testes das tecnologias existentes para saber se elas atendem o que nós queremos. Então, aqui nós temos um conjunto de funções, né, que estão sendo testadas. Possibilidade de áudio imersivo, de interatividade, personalização de conteúdo, audiodescrição, áudio de informação de alerta, configuração de reprodução de áudio flexível, aquela velha questão de manter o loudness consistente, né, entre mudanças de canais e mudanças de programa, porque agora na TV 3.0 não é só mudar de canal, você pode resolver mudar de programa também, dentro do mesmo conteúdo. Mudar de programa nesse contexto é mudar
o áudio, né? Passar de 2.0 para 5.1, passar de português para inglês, escolher os objetos ou os instrumentos diferentes, né, numa cena musical. Então, o que a gente precisa é que, mais do que manter o loudness constante de mudança de canal, é que o loudness seja consistente nessa transição toda nesse ecossistema, né, flexível. Questões também de sincronismo de áudio e vídeo, eficiência da codificação, os codecs são muito críticos nesse sentido, e isso tem uma interferência nesse teste 9, que é um teste que está preocupado com a questão da latência, sincronismo, serviços novos de áudio imersivos e questões de interoperabilidade e escalabilidade. Bem, cada um desses testes, né, alguns são independentes, outros se sobrepõem ou se integram, né, e podem ser feitos em conjunto. É exatamente o desafio que nós estamos atravessando nesse momento, realizando vários testes de tecnologias. No caso do áudio imersivo, que a gente tem um monte de nomenclaturas, né, áudio imersivo, 3D, 360, surround, a ideia é você estar localizado num ponto de consumo, né, e a cena que você está assistindo, você ter a percepção dos sons daquela cena sendo compostos ao seu lado, dentro de um espaço 3D, com a percepção dessa orientação, dessa distância, desse posicionamento dos sons. E a gente pode criar isso de diversas formas, basicamente por composição de objetos sonoros, que são renderizados no dispositivo, na TV mesmo, em tempo real, ou as cenas que já são pré-gravadas, elas já vêm gravadas num formato 3D, e a gente simplesmente reproduz isso. Na hora de reproduzir esse material, os sons dos objetos, né, da cena têm que ser, eles têm que ser projetados no ambiente de tal maneira que, para a posição de escuta, você tenha a percepção daqueles sons vindo dos lugares de onde eles foram projetados para vir, né? A intenção daquela cena sonora quando foi produzida. Sobre a interatividade, né, ela já existe hoje, a gente usa, no caso do Brasil, um sistema, o Ginga, que é um middleware criado para aplicações de interatividade. E o que a gente pode personalizar? Um monte de coisas. Por exemplo, na parte de áudio, volumes, né, o programa, se tocar, né, o idioma, modo de apresentação, equalização. Mas na personalização a gente pode responder perguntas, por exemplo, um broadcaster mande, ou a gente pode ter acesso, no caso de uma programação de futebol, a todo o sistema toda a tabela de jogos, e você pode abrir essas informações e interagir com essas interações na tela. O serviço de audiodescrição é uma tecnologia que originalmente é pensada para deficientes visuais, mas ela é expandida naturalmente, né, para pessoas com deficiência intelectual e dislexos, idosos, né, um suporte de audiodescrição da cena que a pessoa está vendo. E tem como as possibilidades de configuração disso. Entre os serviços de audiodescrição, tem os serviços de alertas de emergências, né? Nós não temos tanto no Brasil, mas casos de tsunami, bombardeio e situações que o broadcaster tem que interferir na programação, então tem como ele enviar programas que são endereçados, né, misturados na programação que você está assistindo. Sobre a configuração de reprodução de áudio flexível, nós temos que levar em consideração um ecossistema de diferentes configurações de alto-falantes, né, e de modos de áudio para a gente poder ouvir uma cena. Claro, fechou os olhos, o que você vai escutar são o piano vindo daqui, o instrumento vindo dali, os efeitos sonoros vindo de tais e tais posições. Nós não estamos preocupados com os alto-falantes nem com fone de ouvido. A gente está preocupado com os objetos da cena sonora que nós estamos escutando.
Mas aqui, no caso, o sistema está preocupado em como ele vai renderizar essa cena virtual usando cenas de alto-falantes reais, né? Então, nós temos muitos sistemas, múltiplos modos de fazer isso. No caso da TV 3.0, a gente vai testar diferentes configurações de áudio. Isso daqui é uma das tabelas que tem na chamada internacional. Essa chamada está disponível, ela é aberta, está no fórum SBTVD. Estão comigo ainda aí, gente? Estamos sim. Sim. Ei, legal. Então, esses aqui são os diversos exemplos de conteúdo de áudio que poderão chegar na sua casa lá com o sistema de TV 3.0 e que o seu reprodutor vai ter que ser capaz de tocar. Ele tem que ser compatível com o estéreo, com 5.1, tem que o 5.1 com audiodescrição no idioma, informação de alerta, 5.1 com 2 idiomas. Então, diversos modos, né, que o produtor pode escolher, né, como é que ele quer mandar aquele som. Ele vai mandar aquele som em quantos canais, como é que vai estar a distribuição dos objetos sonoros nesses formatos, e também se tem programas adicionais que você poderá personalizar a sua escuta e escolher, né? Qual que é a mixagem que você quer escutar e qual que é o idioma que você quer escutar. Então, esses conteúdos eles são compostos e nós vamos testar a compatibilidade do sistema em reproduzir esses conteúdos. E a possibilidade da pessoa, né, mudar o conteúdo a seu bel prazer. Os aspectos técnicos envolvem aí o loudness. Loudness na área de broadcaster, nós temos algumas normas definidas, né, muito utilizadas. Tem atualmente uma norma ISO e uma norma da EBU, que veio um pouco depois da principal norma ISO de medição de loudness, que é a R128. E a questão do loudness é que, diferente de como ele era pensado anteriormente, aquele velho VU que nós vemos, né, desde a época analógica, hoje o áudio, ele talvez a escala mais festejada de medida é o LUFS, e a gente tem uma medida de áudio de 3 momentos. Você pode ter um áudio integrado, que é um áudio que se calcula qual que é, como se fosse um valor médio por um certo tempo, um prazo maior. Você tem o loudness, que é calculado como se fosse uma média móvel, né, utilizando uma janela de tempo mais curta para você poder capturar as alterações do loudness que são normais numa programação, né, num capítulo de novela, num filme de ação. Então, esse loudness ele vai variando. E, em última instância, a gente tem a medida do pico, né, do instantânea do loudness também. Então, por questões psicoacústicas, para que a gente possa manter o loudness consistente ao longo de uma programação ou ao longo de uma mudança de um programa para outro, a gente tem de ter medidas essas três medidas diferentes para que o sistema possa fazer os seus ajustes e lhe parecer, do ponto de vista psicoacústico, que a gente tem um loudness consistente. Sobre as mudanças contínuas de configuração, a ideia do fórum é a busca da transição contínua. Então, por exemplo, a gente vai mudar de configuração, eu quero usar 5.1, mas agora eu quero usar o 5.1 com alto-falantes superiores. Quando eu fizer essa transição de mudar a forma de escuta, a ideia é que o programa não seja interrompido, ele seja uma transição contínua, sem artefatos. Então, tem algumas situações críticas que a gente quer testar, se as mudanças de configuração não interferem no fluxo natural sem artefatos dos programas, né? Sobre a eficiência de codificação de áudio, classicamente, nós temos medidas comparativas entre diferentes codecs que usam 2 parâmetros. O bitrate, né, que quantos kilobits por segundo, né, é a banda utilizada, versus a qualidade, né? Via de regra, quanto menor o bitrate, a qualidade tende a cair. Mas ao longo dos últimos 15, 20 anos, a gente teve avanços significativos, né,
A gente pode ver aqui, nós temos nesse quadro aqui diferentes codecs que surgiram em épocas diferentes, e a gente verifica que nós temos para bitrates cada vez menores, faixas de qualidade que são bastante suficientes. E a gente também tem medidas de testes subjetivos para verificar, né, o ponto de vista da qualidade final, comparando diversos codecs. Então, essas duas comparações de qualidade versus bitrate, elas constantemente são utilizadas para a gente poder fazer seleção de qual codec vai ser utilizado nas TVs digitais. Sobre a latência e sincronismo, isso tem muito a ver com aquela questão do, do tempo que demora, né, para que o conteúdo sendo produzido ou sendo tocado lá na produtora e depois diversos conteúdos vão ser combinados numa unidade de autoração, e isso passa por um codificador e ele segue todo aquele fluxo até os receptores finais, né, e o seu dispositivo de escuta. Bem, a cada ponto desse aqui, nós temos um atraso, né, e relativo à distribuição do sinal e relativo também ao processamento que ele tem dentro de cada dispositivo. Então, a gente tem um delay, né, que é cumulativo nesse fluxo todo, e esse é um parâmetro bastante importante, porque ele afeta principalmente a questão do sincronismo, né? E esse sincronismo, ele leva a algumas situações que são indesejáveis, como o famoso problema do lip sync, quando você vê a pessoa está falando, mexendo os lábios, mas o som dela ou se vem antes ou vem depois, né? Está desincronizado o áudio com o vídeo. Então, isso ocorre porque nesse fluxo de processamento aqui, o custo computacional e o atraso de transmitir uma banda mais larga de dados de vídeo é diferente do de áudio. Então, quando chega o áudio e vídeo no dispositivo final para ser combinado e apresentado a você, eles vão estar chegando em tempos diferentes, vão estar sendo projetados em tempos diferentes. Então, as compensações têm que ser feitas, né? E é muito comum nos dispositivos, já atualmente, você encontrar opções para poder fazer esse ajuste, né? Você verifica que está havendo um problema de lip sync, então precisa adicionar aí um atraso para o áudio para que se retorne novamente ao sincronismo. Então, esse é um aspecto crítico, é um aspecto de qualidade para a TV digital 3.0. Um aspecto novo que na TV 2.5, que é atual hoje, não existe, é a incorporação de novos serviços que a gente tem em diferentes plataformas, como jogos e parte de realidade virtual. Essas aplicações elas vão ser incorporadas na TV 3.0. Então, a gente vai ter aplicações que tragam aí o mundo da realidade virtual, da realidade aumentada e da realidade estendida, né? E aqui tem uma boa figura que mostra como esses termos eles jogam entre si, né? A realidade estendida, na verdade, ela seria a instância que acomoda, né, a realidade virtual e a realidade aumentada, né? E a realidade virtual com a realidade aumentada mistura as duas coisas e o que a gente tem é a realidade mista, né? Então, aqui nós estamos falando da possibilidade de combinar no nosso ponto de observação e de escuta, como usuários, a combinação de diferentes ambientes. No caso, diferentes ambientes sonoros, né? E um outro aspecto que é inovador, está sendo desenvolvido o suporte a essa tecnologia no MPEG imersivo, é o suporte aos 6 graus de liberdade, os 6 degrees of freedom, né? Hoje a gente tem a possibilidade de parados, a gente tem 3 possibilidades de modificação angular para a gente poder cobrir, né, o nossa, os 360 graus, incluindo incluindo a elevação,
mas isso não nos permite fazer uma translação. Quer dizer, eu saí de uma posição da cena, né, uma cena de novela num restaurante, e eu foi filmado ali aquela conversa numa mesa de restaurante, de um casal, etc., conversando, mas de repente está me interessando ir lá no balcão, né, e eu ver essa cena, mas de outro ponto de vista. Então, eu vou ter a possibilidade de transladar para um ponto, segundo ponto, né, nessa cena, e essa translação ela é prevista aqui, né, onde além dos graus, 3 graus de liberdade que eu tenho no sistema atual, eu também vou poder me transladar na cena. A questão da interoperabilidade com diferentes plataformas é uma preocupação, já que cada vez mais a gente vê a televisão como um ambiente, o dispositivo em si como suporte, né, com diferentes adaptações de conexão a diferentes plataformas, como um ambiente de renderizar vídeo e áudio, né? Sendo que o soundbar, que é a barra acústica, né, a barra sonora, que é um conjunto de, lá no fundo tem um array de alto-falantes lá dentro, está se tornando cada vez mais um dispositivo popular. Por quê? Porque ele substitui com vantagens a questão do 5.1, né, com alto-falantes discretos. Muita gente não tem 5.1 em casa, porque um dos problemas é distribuir aquele tanto de cabo, aquele tanto de alto-falantes, né? E o soundbar ele permite a gente, com um dispositivo só, ele criar projeções, né, para no seu ambiente acústico você ter a percepção dos sons vindo das posições, das mesmas posições que teria se você tivesse um sistema 5.1. Sobre a escalabilidade, o último ponto aqui, extensibilidade do áudio, a ideia da TV 3.0 vai ser a questão de melhorar a experiência do áudio transmitido, né, por radiodifusão, acrescentando, né, conteúdo adicional e a conexão com a internet, né? Então, novas opções de comentaristas de esportes, novos aportes de conteúdos adicionais que poderão ser incorporados na sua reprodução do seu programa em tempo real. Então, isso envolve uma extensibilidade, né, e suporte a novas configurações e outros recursos. Inclusive, o próprio MPEG-I tem recursos que estão sendo desenvolvidos que poderão, num segundo momento, ainda ser adicionáveis aqui, nesse sistema. Bem, essa é a visão geral que o projeto tem, eu espero que não tenha tomado tanto tempo de vocês assim, e apresentado aí pelo menos um gostinho, né, desse universo que nos espera aqui. Mas eu gostaria de finalizar dizendo que o seguinte, o que é muito importante nesse contexto é sensibilizar os produtores de conteúdo e que essa cadeia só funciona, não depende só do broadcaster, né? Ela depende dos produtores de conteúdo, depende também do interesse dos usuários, né? E eu acho que uma coisa é facilitadora e uma coisa puxa a outra, né? A disponibilidade de conteúdo, ela sem dúvida, ela estimula a pessoa a buscar a tecnologia para tocar aquele conteúdo, interagir com ele. E, para o lado do produtor, a disponibilidade da tecnologia estimula que eu possa, então, propor novos formatos, né, de programas televisivos, programas de realidade virtual, imersivos, que hoje não vão ao ar porque a tecnologia não permite, mas amanhã vai permitir. João, a palavra é tua. Bom, muito obrigado, professor Regi, parabéns aí pela apresentação. E agora eu abro para perguntas, para quem quiser. Fala, Roberto, pode mandar. Acho que minha pergunta é exatamente com o final da fala. Eu fiquei curioso, assim, né? Tem tanta coisa sendo desenvolvida e eu queria saber se já existe algum caso de alguma. Eu, por exemplo, não sabia que a TV podia transmitir 5.1, né? E eu queria saber se tem alguém que está usando isso fora do Brasil, dentro do Brasil, que é super legal isso, e eu não sabia.
Tem sim, ô Roberto. A sua TV, se não for igual a minha, porque eu tenho uma TV um pouco mais antiga em casa, mas Aham. se você for nas Casas Bahia nos últimos 3, 4 anos, você tem sim suporte MPEG-H em casa. Você pode comprar um soundbar e selecionar a Globo, SBT, Rede TV, várias televisões abertas já transmitem conteúdo em 5.1. Que legal. Você só faria a seleção e escuta. Então, está disponível. Alguns canais você não vai encontrar a programação 5.1, mas é porque Sim. ele não está disponibilizando aquele programa, mas o canal e o espaço para isso existe. Entendi. Que legal. Né? Eu não sabia disso. Pensei que era tudo sério. TV aberta, assim. Interessante. O que nós vamos ter diferente, o 5.1, na verdade, é uma tecnologia planar. Então, você tem o 360, mas a elevação, tecnicamente, não tem. A não ser que você tenha um sistema de alto-falantes capaz de fazer isso. Um soundbar pode fazer isso, e no TV 3.0 a gente está estudando formatos que tenha alto-falantes em elevação. Então, são formatos que permitem você projetar sons na elevação. Entendi. Então, acho que esse é um aspecto interessante, né? Que a Ambisonics, que é uma técnica de codificação para espaço 3D bem festejada e antiga já, né? Aham. De tempos em tempos ela é reescrita aí com alguma cara, alguém dá uma roupagem nova para ela e dá um outro nome, e muitas vezes um nome de marketing, porque alguém vai comercializar alguma tecnologia baseada em Ambisonics, mas lá no fundo os componentes são os mesmos que o Michael Gerson, que foi um matemático na década de 70, compôs, e isso já existe desde 1970. A dificuldade é a gente ter os dispositivos em casa e os programas produzidos com esse formato. Sim. Beleza. Obrigado. Professor Bruno levantou a mão. Bruno Mazeiro, quiser fazer a pergunta. Oi, Regis, tudo bem? Fala, Bruno. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma pergunta bem objetiva. Você mostrou aquele timeline de desenvolvimento do MPEG, que é absurdo, né? Incrível. Que absurdo, O que o Brasil está fazendo ali? Que grupos você conhece que está participando? Qual que é a participação brasileira nesse gráfico enorme? Temos grupos trabalhando com a parte de... O MPEG também inclui um grupo forte do imagem, JPEG, né? Que todo mundo conhece o JPEG como formato de imagem, e é mesmo, mas o JPEG está incluído, ele é um formato ISO, e tem um grupo também que está trabalhando junto disso. O pessoal trabalha muito com vetorização 3D e técnicas de renderização para isto, técnicas ainda de compressão melhoradas para a imagem, parte vetorial, e tem um pessoal no Brasil que tem trabalhado com isso. E na parte de MPEG, a parte de video coding, tem um grupo, algumas pessoas de empresas e algumas universidades, a UNB, a UFRJ e basicamente essas duas têm a maior parte de colaboração atual brasileira nesses grupos. Eles estão trabalhando basicamente na parte de vídeo com HDR, PVC, são os sistemas de bitrate mais alto e de profundidade maior. Isso na parte de vídeo. UFRJ é o pessoal do Eduardo, né? Na UFRJ, sim, eu acho que eu não conheço tanto o pessoal, mas tem sim, tem Eduardo, sim. Os nomes agora você me pegou, eu não sei se eu vou te poder Mas e no nosso lembrar de mundinho do cabeça. áudio? De áudio tem muito pouca gente. Basicamente, um professor que você conhece chama Regis, está num desses grupos, e muito pouca gente apareceu ao longo dos anos aí para colaborar. Agora, a gente não está com nenhuma proposta de desenvolvimento nesse time frame aqui do MPEG, não.
Alguns grupos da UNB e da UFRJ, sim, tem alguns componentes que eles estão participando, propondo alguns algoritmos e algumas tecnologias. Mas Mas na aí dentro parte da de parte de áudio, vídeo. é mais na parte de vídeo. Na parte de vídeo, na parte de JPEG, tem um pessoal trabalhando. Legal. E, Ou seja, e tem muito espaço ainda. tem muito espaço ainda, eu acho que esse espaço tem que ser mais bem ocupado. Ele é mal ocupado hoje. A gente já teve momentos que a comunidade brasileira participou mais do MPEG. Tanto é que o MPEG, né? O MPEG, para quem não conhece, ele tem 4 reuniões anuais, e essas reuniões, quando não havia pandemia, eram todas presenciais, e cada uma das 4 reuniões era num lugar diferente. Na Suíça, nos Estados Unidos, na Austrália, Sim. no Japão, só grupos realmente que tinham suporte financeiro para enviar os seus pesquisadores para essas 4 reuniões poderiam participar, né? Conseguem participar. Nos últimos 2 anos, nós tivemos aí um aumento exponencial do número de pessoas participando do MPEG, porque os participantes são indicados as instituições normatizadoras de cada país, né? No caso do Brasil, é a ABNT que indica os representantes, e houve a possibilidade de um monte de representantes de N países que não tinha condição financeira de participar, nem como ouvinte, muito menos como proponente de tecnologias, de participar. Então, a gente tem visto reuniões aí, as reuniões são pelo Zoom, e são excelentes, né? Tem algumas características interessantes e um pouco estranhas até nessas reuniões, mas o ponto que eu quero frisar é só o aumento da quantidade de Quantidade pessoas de participando. participantes. Cresceu muito. Você Legal. encontra reuniões aí, as plenárias, né? Que o MPEG é dividido em sistemas, tem MPEG sistemas, MPEG áudio, MPEG vídeo, e tem mais outros grupos criados recentemente, inclusive um trabalhando está até aqui embaixo, ó, trabalhando com compressão genômica, né? O pessoal que trabalha com codificação para a parte de DNA e biológica, tem um MPEG criado para esse pessoal. Então, esses grupos, eles se reúnem numa plenária, nas reuniões, e essa plenária costuma ter 200, 300 pessoas numa reunião. Ótimo. Obrigado, Regis. Bom, eu tenho uma pergunta a nível de curiosidade, né, como finalizador de áudio. Quando você colocou ali que a medida padrão, né, essa medida de menos 20 LUFS, ela já é adotada hoje ou ela será adotada na próxima, na TV 3.0? E se essa normalização ela vai ser bom, provavelmente terá um compressor, algum sistema desse jeito que para você não ter essa inconstância de volume, de trocas de canais. Pergunto porque sempre que a gente vai preparar algum áudio para TV, a gente ainda tem umas variações de pedidos de emissora, diferente de outras formas assim. Por isso que eu pergunto sobre Tá, aquela medida que você mostrou. bem, essa questão do loudness se trabalha em 2 pontas, né? O produtor, ele é o mais interessado para que o seu material ele saia com qualidade e reproduzindo aquilo que a direção artística dele quis fazer, né? Com qualidade. Então, ele vai entregar esse áudio com um formato para o mercado X ou Y. Nós temos aí o mercado europeu, acho que é menos 23 LUFS, o brasileiro tem que checar na norma, não é um parâmetro que eu tenho de cabeça, era menos 20 dBFS, mas isso foi atualizado incorporando a escala em LUFS. Então, eu não sei se é menos 22 ou menos algo próximo disso, tem que dar uma checada, mas tem sim um valor que é recomendado, né? E do outro lado, na segunda ponta, é a ponta do sistema de consumo, é o seu sistema que, se ele tiver um compensador, né,
um compansor para poder corrigir desvios de loudness, né? A sua televisão, se tiver essa possibilidade, seu decodificador, ele pode fazer isso, né? Mas ele vai fazer isso na ponta só como um equalizador, né? Entendi. É porque eu pergunto que nem, por exemplo, plataformas de streaming, que nem o Spotify, eles têm ali, ou o YouTube, né? Eles já têm um sistema de normalização mesmo, que se você passa daquilo, eles comprimem aqui a sua faixa, eles vão atrapalhar, ou seja, eles não te dão a possibilidade de às vezes, escutar muito mais baixo uma faixa da outra, né? Eles já vão ter isso, por isso que eu falo, na TV 3.0 terá um sistema parecido com isso, né? Ou né, nesse sentido, não sei se faz sentido. Boa pergunta. Essa está anotada, não sei te responder agora. Essa não foi encomendada exatamente essa questão para nós. Vou anotar devidamente, achar uma questão pertinente. Não sei te responder agora. Ah, bacana. É porque quando a gente prepara, né? Teve um tempo atrás que era bem assim, por exemplo, YouTube tinha que programar para menos 10 lufs, Spotify menos 16. Hoje o pessoal tá chegando num consenso em menos 14 ali. Porque senão você tinha que fazer várias masters, né? E aí você fala, pô, mas para onde você vai? E aí a rádio já mudava totalmente, assim. Então acaba ficando um negócio. Tem uma diversidade ainda que eu acredito que a tendência seja você. As plataformas de consumo elas corrigirem isso, né, para um determinado valor, e que parte desse trabalho que o produtor deveria fazer, as plataformas de consumo vão fazer. Uhum. Bom, é isso, pessoal. Mais alguma questão? Alguém gostaria de conversar? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, sendo assim, né, também, pessoal, acho que todos têm o e-mail do professor Regis, né, dá também para continuar essa conversa. E o que eu gostaria de pedir para todos que estão aqui, antes de nós finalizarmos, era que abrissem a câmera, quem puder, claro, para nós tirarmos uma foto, né, para a gente ficar com uma recordação, eu fazer um print aqui. Eu acho que eu terei que fazer 2, tá? Porque agora estamos com bastante gente aí, ainda bem. Dá para você pegar várias pessoas aí? Eu consigo pegar até 9. Tá faltando mais 3 pessoas. Aqui. Mais uma. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. E se você for mudar o layout, você pode pôr mais pessoas. Ah, é? Eu consigo mudar? Ele Ah, está aqui eu limitado a tenho. 9. Só você Legal. for aumentar o layout para 16 e aí você consegue ver todo mundo. Ah, agora deu certo. Parabéns pela apresentação, viu, Regis? Aonde que muda isso? Interessante. Vou pedir ajuda aos universitários aqui, por favor. Alterar o O layout. professor Bruno salvou, hein? Obrigado, professor. Deu certo. Deu certo? Deu certo. Foi. Muito bom. obrigado, pessoal. Muito Até obrigado mais. mesmo. E agradecendo mais uma vez em nome do LATME a presença de todos aqui, agradecendo todas as apresentações, as indagações, e que nós continuemos em contato. Obrigado. Professor Regis, se quiser Obrigado a todos pela presença. Sucesso no nosso seminário de hoje. Obrigado, João, pela organização. Deu tudo certo. Ficamos bastante satisfeitos. Um abraço a todos, então. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.